30 anos atrás. O Fortec foi muito importante na minha história, porque além de eu ter aprendido muita física aqui, também estou fazendo prática de ensino de física, foi a porta de entrada para a minha pós-graduação na FAI, mestrado, doutorado, então foi uma parte de formação muito importante que eu vivi aqui no setor de física do Fortec. Estou retornando aqui com satisfação. Mas, na verdade, o que eu vou compartilhar com vocês é uma certa compreensão sobre a nossa carreira que eu fui construindo durante a greve de 2024. E eu vou usar dois marcos, exatamente duas greves. A carreira teve modificações importantes em 2012, após uma greve longa. Então, eu vou usar duas greves como marco para apresentar as características da carreira, entendendo que após a greve de 2012, teve modificações importantes na carreira da PTT. De lá para cá, a malha salarial teve uma evolução e depois, com a greve do ano passado, outras modificações importantes foram feitas. Então, eu tomei esses dois marcos e, em cima deles, essa estrutura. Vou falar da carreira com a lei 12772 de 2012, após a greve de 2012, como é que a malha salarial evoluiu, como é que a carreira está hoje, a estrutura da malha salarial hoje, depois da greve, ali está aí na medida provisória 1284. Lembrar que ela foi convertida em projeto de lei na semana passada, dia 21, né? Ainda falta aprovar no Senado, mas ela já vai virar uma lei. Trouxe o princípio da carreira longa como proposta pelo antes, que é um debate que está em aberto. Uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é a importância de ter uma carreira estrutural, que é algo que a gente não tem. A gente não conseguiu conquistar isso nem após a greve de 2012, muito menos agora também. Não tem uma estrutura. Embora tenha lá níveis, classes, mas não tem uma estrutura orgânica. Isso é um ponto que eu acho muito importante. E outras conquistas da greve de 2024 por implementar. Então, após a greve de 2012, foi regulamentada essa lei. Alguns aspectos que eu quero chamar a atenção, né? Essa lei que regulamenta a carreira do PTT após a greve de 2012. Primeiro, é a importância da gente lembrar que ela é regida pelo regime do jurídico único. E tem dois fatores do regime do jurídico único que eu acho que a gente não pode nunca esquecer, que é a estabilidade e o ingresso para o concurso público, né? Que são fatores de qualidade do que nós fazemos e de estabilidade do serviço público de modo geral. A exigência mínima para entrar na carreira de PTT é o diploma de graduação e o desenvolvimento por progressão vai tanto a progressão funcional quanto a promoção. Se você olha no estilo geral da lei da carreira, você tem esse quesito para a progressão e, consequentemente, depois por promoção. O cumprimento de interstício de 24 meses, avaliação de desempenho, sendo que quando você vai no último nível, para titular, após a lei de 2012, além desses critérios de interstício e de avaliação de desempenho, você precisa ter um diploma de doutorado e ter uma avaliação tutorial. Esse foi um ganho muito importante da greve de 2012. A carreira titular não existia, era um concurso à parte, que costumava acontecer no magistério superior, na PTT, a gente não ouviu nem falar disso. E após a greve de 2012, a gente ganhou a possibilidade de chegar nesse topo da carreira. Eu considero essa notícia muito importante da greve de 2012. E muito importante é esse item que é destacado está no texto da lei. O efeito financeiro da progressão e da promoção ocorrerá a partir da data em que o docente cumprir o interstício, os requisitos para o desenvolvimento da carreira. Ou seja, a data para você perceber a melhoria do seu salário não é a data em que você entrou no processo, não é a data que foi aprovada a sua avaliação, é a data que você faz jus. Isso está na lei, é algo que a gente tem que reivindicar sempre, e conferir no momento da progressão. Aqui no FMG, isso só começou a fazer a partir do final do ano passado, e ali foi aberto o processo de revisão. Alguns desses processos já foram avaliados e já tem parecer da CPPD, e outros ainda não. Só para dar essa notícia, porque a gente tem mais ou menos um mês que a gente mandou de novo um ofício para o RH, para saber por que é o processo, a maioria dos processos está parado. Eu não tive resposta, e aí hoje eu peguei para o Papa o telefone pessoal da corretora, a Maria Márcia. Eu fui entregar com ela pessoalmente para entender por que a gente não está
recebendo a informação que ele solicitou pelos meios institucionais. Mas então é isso, a gente já tem as leis, todo mundo sabe disso, né, dos processos, mas ainda não conseguimos, você não conseguiu ainda virar é isso. E aí eu vou mostrar então como é que ficou a estrutura, como é que a estrutura foi configurada em 2012. Antes de 2012, a carreira PTT tinha 5 classes. D1, D2, D3, D4, que tinha apenas um nível, e D5. Veja que não tinha a classe titular, conquista da greve de 2012. E aí ela foi reestruturada em 4 classes, D1, D2, D3, D4, aliás, em 5, né? Uma titular. Sendo que a classe tem 2 níveis, a classe D2 2 níveis, D3 4 níveis, D4 4, finalmente titular. Então, totaliza quantos níveis? 2, 4, 8, 12, 13 níveis na carreira. Foi um exercício de 2 anos. O importante que a lei proporciona, que eu acho que isso já não vai existir mais, né, após a medida provisória após a greve de 2024. A possibilidade da aceleração na promoção da carreira. Então, se você tivesse o nível D1, você poderia passar para D2 como especialista, no ensino estágio rotatório, ou de qualquer nível de D1 e D2 para D3, se você conseguisse o título de mestre doutor. Sobretudo essa passagem aqui, ela já configurava uma melhoria significativa de salário. Então, essa é a estrutura da carreira de 2012. Algo que eu quero chamar a atenção na estrutura da carreira. Ela prevê 40 horas semanais de trabalho, prevê em tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional. Isso aqui é muito importante, porque a portaria 983, que está sendo revogada com a greve, não estava possibilitando o professor de PTT cumprir essa jornada, cumprir essa função que está atribuída na lei. Eu sei que aqui no FUG a portaria não teve efeito na prática, embora é sempre uma ameaça, porque é para todos os EBTT, mas no CEFET, por exemplo, isso é um grande problema. Porque se você aumenta a carga horária mínima de aula semanal, você pode impedir que os professores se dediquem de forma integrada a ensino, pesquisa e extensão. Então, eu acho importante chamar a atenção que na lei de 2012 está bem explícito como atribuição do professor da carreira de EBTT, ou seja, nós não somos aulistas. Temos isonomia com maestria superior no sentido de integrar ensino, pesquisa e extensão. Além da jornada de 40 horas de dedicação exclusiva, é possível ter 20 horas semanais de trabalho, que não é um regime de trabalho incentivado, e excepcionalmente 40 horas semanais de trabalho em tempo integral, observando 2 turnos diários completos, sem dedicação exclusiva, para áreas específicas e aprovado em colegiado superior competente. Então, é uma situação excepcional. Como é que eu vou ler a malha salarial? Aqui eu quero chamar a atenção, que é um problema da greve. A gente teve um reajuste salarial em 2012, que contemplou de forma muito diferenciada os professores da carreira. E o governo fez um acordo de greve que combinou o reajuste salarial com uma carreira sem steps padronizados e sem uma evolução salarial com critérios definidos. Ou seja, o que parece step da nossa malha salarial, na verdade, são índices de reajuste salarial combinados a cada acordo. Ela não configura uma estrutura orgânica de carreira. Isso acho que eu vou tentar mostrar, que é importante ficar bem claro. Aí, ao longo até chegar em 2019, que teve o reajuste em 2012, depois um acordo parcelou o reajuste até agosto de 2019. Nesse processo de reajustes parcelados, foram sendo uniformizados os STEPs. Mas STEPs ainda como índice de reajuste salarial. Certo? E chamar a atenção, que é um dado que eu acho que, assim, ao mesmo tempo que é um ganho na carreira, uma discrepância que tem uma diferença muito grande de salário da classe T4 para as demais, valorizando a titulação de doutorado dentro da própria classe, além da retribuição de titulação. Isso, por um lado, representou um ganho importante em 2012, mas é uma discrepância grande na carreira. Então, tem steps 4, 4, 4, 4, e quando chega de D3 para D4, você tem um acréscimo de 20% no salário. Aí você se pergunta qual é a estrutura de carreira que se justifica com essa discrepância nesse salto, D3 para D4. Embora foi um ganho para os professores que estavam com doutorado na época. Mas, se é um ganho por um lado, pelo outro, tem o problema de uma carreira não estruturada, né, organicamente.
Então, olha só, isso eu queria mostrar. Em 2012, olha como é que funcionava. A gente deu um provedor 1%, mudou de classe, 10% de reajuste. Aí 1% quando muda de nível, depois mais 10%, 1%, aí veio o salto, de 3 para 4, e depois pequenos percentuais. Veja, isso não configura uma estrutura orgânica de carreira. E esse processo prevaleceu nos reajustes posteriores. Os acordos feitos em termos do reajuste usaram os STEPs como espaço para promover reajustes diferenciados para cada nível da carreira. Aí foi fazendo isso, mas quando chegou em 2019, foi o último reajuste que nós tivemos, a gente conseguiu um certo padrão, tá vendo? 5, 5,5, 4, manteve o salto para 2025, 4, 10%. Quando passa para titular. Mas veja que isso não configura a estrutura orgânica de carreira. Lembrando que o nosso salário, como é que ele é calculado? O vencimento básico, mais retribuição por titulação, mais os adicionais, são as verbas indenizatórias, auxílio creche, alimentação, transporte, assim é composto o nosso salário. E aí, para ter uma ideia, por que eu coloquei essa tabela? Não vou preocupar com esses números. Quero mostrar o seguinte: quando você vai, quando vem as tabelas para negociar o acordo de greve, esses reajustes aparecem. Mas quando você vai na letra da lei e vê o que está lá escrito, não tem percentuais. O governo não quer se comprometer no futuro com aqueles percentuais ali. Então, o que ele faz? Na lei de regulamento de ajuste, em vez dos percentuais, ele põe os valores nominais. Então, quando você vai pesquisar na lei como é que está o nosso salário, você não tem compromisso de percentuais de STEPs aqui, você tem valores nominais de salário de acordo com a sua posição na carreira. Então, eu quero chamar a atenção para isso. Os valores dos STEPs são contingentes e variam em função dos acordos salariais, o que é um grande problema para a nossa carreira. Vou depois mostrar por quê. Acho que eu vou ter um exemplo bem ilustrativo por que isso é problemático. Por que eu falo que a gente não tem uma estrutura de carreira? Essa é a principal razão. E a gente brigou na greve de 2024 para ter um mínimo de padronização disso. Como? Valorizando o reajuste do vencimento básico, para que ele pudesse impactar todo mundo na carreira. A gente não conseguiu grandes avanços nisso, conseguiu um relativo ganho, e o governo distribuiu o restante de maneira, enfim, com critérios que não dá para antecipar, com níveis diferentes da carreira. Um problema da nossa carreira, que a gente tem que brigar muito por ela ainda, que a gente também não conseguiu, era um ponto de pauta da greve que não foi nem tocado. É a situação da dedicação exclusiva. Nesse momento, desde 2012, eu não vou saber dizer antes, mas com certeza de 2012 para cá, a gente perdeu a valorização da dedicação exclusiva. Por quê? Veja bem, olha a incoerência. Você tem o vencimento básico, vamos pensar, o nosso piso salarial na carreira, a referência ao vencimento básico da jornada de 20 horas para um professor com graduação. Um professor de 40 horas, em vez de ganhar o dobro, trabalha o dobro da jornada. Mas ele ganha em 2012, 2017, 2018, 2019, arredondando 40%. Quer dizer, é o dobro da jornada, mas não é o dobro do salário. E a dedicação exclusiva, que nos coloca uma outra relação com a instituição, no sentido de a gente se dedicar de fato à pesquisa, extensão, ensino na instituição, não exercer nenhum trabalho fora, ela tem que ser valorizada para além do dobro da remuneração. E já foi no passado. E a gente perdeu isso no decorrer das lutas. E a dedicação exclusiva equivale a o dobro do salário em relação à jornada de 20 horas. Então, essa é uma limitação da nossa carreira que a gente precisa ter que brigar para rever. E nos princípios da carreira que eu antes proponho, esse é um ponto fundamental na estruturação da nossa carreira. Voltar a valorizar a dedicação exclusiva da maneira como ela deve ser valorizada, considerando que a gente se dedica à instituição plenamente, não tem tempo empregatício fora daqui. Bom, aí fizemos a greve de 2024, uma luta importante, e veio então um acordo de greve que estruturou a carreira da seguinte maneira, perdão. Ainda em agosto de 2019, aquela evolução da tabela.
os RDs, né? 10% para aperfeiçoamento, 20% para especialização, 50% para mestrado, 115% para doutorado. Lembrando que um outro ganho importante da greve de 2012 foi o RSC, que possibilitou aquele professor, por diferentes razões, não pôde se dedicar à pós-graduação na história de formação dele, mas que tem um trabalho importante na escola, que um trabalho que fosse reconhecido. Ele, então, poderia entrar com reconhecimento de saberes e competências e ter retribuições equivalentes ao salário dele com o RSC1, equivalente à graduação, mas graduação, mas é RSC1, equivalente a especialista, especialização mas é RSC2, equivalente a mestrado, mestrado mais RSC3, doutorado. Eu não sei o quanto isso impactou o técnico, mas na rede federal isso foi muito importante, porque o Cefet, por exemplo, historicamente os professores lá davam 25 aulas, 30 aulas por semana. Não tinha a menor condição de se dedicar ao aperfeiçoamento. Professores mais antigos que tinham uma dedicação grande à escola, mas dando aula. Mudando a concepção da carreira, eles não tem que já antigos de casa, tem que buscar pós-graduação, o RSC como alternativa para valorizar a trajetória desses professores. Isso foi um ganho muito importante da greve para a Rede Federal de Educação Tecnológica. Eu não sei qual foi o impacto aqui no COPEC. Talvez tenha sido bem menor, em função da conformação aqui. Né? Porque os editais de concurso já privilegiam as titulações. Então, a probabilidade de ter gente aqui sem é menor. A graduação, então, é muito possível. E aí veio então a greve de 2024, o acordo, e aí a nossa carreira agora está dessa forma. Um ganho importante para quem está entrando na carreira foi aglutinar esses níveis, o DU com 2, D2 com 2, foi aglutinado com um único nível, de modo que o reajuste aplicado aqui, para esse conhecimento básico, perdão. O Adelso, juntando lá no anterior, eu queria saber o seguinte: a pessoa que aposentou, tá, fez defesa de memorial correspondente a mestrado, tá? Aquela já é especialista e fez a defesa de memorial, passou por D3, tá? Ela teria direito ao RSD de 50%, não é isso? Especialização mais sim. Pois é, eu não tive esse reajuste de 50%. Meu pagamento continua em 20%. E você fez o reconhecimento? Eu teria que ter, porque eu já era especialista, fiz a defesa de mestrado, como é que fala? Memorial. Sim. E progredi. Então, eu estava na ativa, na época, até fazer a defesa. E não tive essa correção. Me parece reclamação, né, Flávio? Sim, mas eu não sei. Eu acho que eu já fui penalizada aí. Se eu não me engano, só me lembra, a senhora aposentou antes da criação do RSC, não foi? Que passou a regir em 2013. Eu aposentei em 2003, 2002, 2003. Eu sempre faço isso. Então, quando eu fiz, eu já aposentei por defesa de memorial. Então, eu já tinha progredido. E parei. Continuei nos 20% e não nos 50%, que deveria ser. Vai explicar. Isso aí, no seu caso, né, tem a ação coletiva que foi proposta pelo sindicato à época, já tem inclusive sentença favorável, mas a gente tem que aguardar o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para poder pleitear isso. E aí você vai receber um retroativo. Me parece, Flávio, que me parece que foi assim na ZEC, não tenho certeza, já tem um parecer favorável do STJ, favorável a esse benefício. O STJ já firmou entendimento a favor, mas o
nosso processo não chegou lá ainda. O nosso processo ainda está no TRF6, que agora tem 7. E para isso não vale a. Como é que é? Retroatividade? Vincula, o julgamento do STJ vincula. Tá? Então, por exemplo, se a universidade recorrer, chegou lá no Tribunal Regional Federal, confirmou a sentença que foi favorável, se a universidade recorrer, o recurso não vai ser admitido porque a jurisprudência é no mesmo sentido da decisão que foi. Uma outra coisa que me parece que foi negociada nessa ideia que você vai falar agora é de que o governo não recorreria. Eu ia falar para você, exatamente. Isso está firmado no acordo de greve. Esse entendimento está pacificado, segundo os informes do antes. Aí é importante a participação da Advocacia Geral da União nesses combinados, porque é ela que representa o FMG judicialmente. Né? Então, para que a universidade deixe de recorrer, o procurador-geral tem que orientar os procuradores federais nesse sentido. Em janeiro, antes soltou uma circular bem extensa, que eu li para preparar para essa apresentação, e já fica bem claro que esse entendimento está pacificado tanto no MEC quanto na AGU. Agora temos que acompanhar e conferir. Né? Mas, assim, já há um assento dentro do governo que não vai ter recurso contra os ganhos em relação a esse tipo de ação que você mencionou. Isso foi uma conquista importante da greve. Então, a estrutura da carreira pós-greve de 2024. Chamei a atenção aqui, acho que isso todo mundo já entendeu. Acho que o mais importante aqui é entender esse aglutinamento dos níveis aqui, aglutinação dos níveis, entendendo que quem entraria como D1 vai entrar com o salário que seria o D22 com reajuste de 9%. Então, o salário de entrada na carreira melhorou sensivelmente com a greve de 2024, né? E aqui para cima não mudou muita coisa. Bom, aí vem a estrutura da carreira com os acordos, né, depois da medida provisória. Então, observe, esses eram os steps no final de 2024. Aí, em janeiro de 2025, mudou 4,5 aqui, 4,5 aqui, 4,5, para que houvesse esse acréscimo salarial no salário de entrada, ou aquela mudança grande que tem do D3 para o D4, não é mais 25%, 23,5%, 4,5%, 4,5%, 10%. Então você continua tendo uma certa uniformidade nos steps, né? Quer dizer, em abril de 2016 vão mudar novamente os steps, porque quem é D1, por exemplo, vai ter mais um pequeno reajuste, D2 vai ter um pequeno reajuste, tem alguns acréscimos, e esses aumentos, esses reajustes nos níveis, e o aumento do salário de entrada está sendo feito às custas de uma redução no patamar nos índices aplicados na mudança de classe de T3 para T4. Para ao final, esse é o quadro final. A nossa condição hoje é essa. Depois do reajuste de janeiro, nós temos 9% aplicado para D3.1. Esse 9% foi aplicado no salário de D2.2, então todo mundo que está aqui deu um salto de salário, que foram aglutinados todos no mesmo nível, com o salário que seria o D2.2 com reajuste de 9%. Então aqui, certamente, dá um valor maior que 9% no reajuste. Então você tem os índices, eu acho que esse aqui vocês já conhecem, só estou querendo mostrar que a gente continua com uma carreira sem estrutura. Quer dizer, o que tem sido feito nos acordos de greve é usar a estrutura da carreira como uma planilha para reajuste salarial. E aí você vai na lei e vê esses percentuais. Você não tem compromisso. O que você vê na lei é isso aqui. Esse quadro eu tirei da lei. Aí você tem o salário de entrada. Eu não estou pretendendo, obviamente, se vocês querem discriminar alguma coisa, eu queria só mostrar, ilustrar, para entrar no outro ponto que eu quero chamar a atenção, que é a questão do piso da educação e do salário inicial da carreira do TT. A Flávia vai falar um pouco sobre isso, já tem uma questão do STF referendando que o professor EBTT faz jus à lei do piso, para que o conhecimento básico seja um adicional. Quando você olha, eu comecei com esse exemplo, então para a nossa situação hoje, carreira de EBTT,
O piso da educação básica em 2025 para 40 horas é esse valor. O piso da educação básica em 2025 para uma jornada de 20 horas, metade. Beleza? O vencimento básico do docente graduado para uma jornada de 20 horas, já com reajuste de 9%, está dentro da lei na acima do piso, mas o de 40 horas não está. Então o professor, não sabemos quantos, por exemplo, na UFMG estão nessa condição, mas o professor de EBTT, que tem a jornada de 40 horas, não tem nenhum adicional no contra-cheque, ele está recebendo abaixo do piso nacional e ele pode reivindicar na justiça essa correção. Embora, ela vai explicar, essa é uma questão ainda pendente. Mas qual que é a questão importante aqui? É que se nós tivéssemos uma estrutura na carreira e houvesse um ganho de justiça para o vencimento básico de 40 horas, a gente impactaria todos os níveis subsequentes. Só que, do jeito que está, esse professor pode ser uma minoria, no conjunto dos professores da BTT, o ganho que ele tiver na justiça não vai impactar os outros níveis da carreira. É um ganho pontual para aquele professor, para a situação daquele professor. Essa é a consequência de ter uma carreira estruturada com steps definidos. Aí eu fiz uma pesquisa aqui, e na verdade, desde 2022, o governo não cumpre a lei do piso para a PTT, 40 horas. PTT 40 horas, com vencimento básico, sem adicionais. Com 40 horas graduado. Sem dedicação exclusiva. Sem dedicação exclusiva. Então tem esses percentuais devidos aí. Quem estiver nessa condição tem uma fundamentação dentro da justiça. Aí eu deixei essa pergunta para a Flávia responder. Né? Esse quadro, fundamento uma ação de correção salarial e ressarcimento pela prejudicial, a Flávia vai discutir isso depois. E eu estou chamando a atenção mais uma vez. No entanto, essa eventual correção não impacta os demais níveis da carreira porque ela não tem uma estrutura. Os steps cumpriram apenas o papel de indicadores de correção salarial e não uma vinculação orgânica entre os níveis dentro da carreira. Eles, isso a maioria, uma parcela significativa da discussão não tem. E a ascensão de nível com intervalos definidos, mediante processos de avaliação entre pares, que é muito importante, né? A gente democratizar e fazer isso acontecer da melhor maneira possível nos nossos departamentos e unidades. Isso é uma conquista importante que a gente deve preservar e tornar o mais democrático possível. Os adicionais por titulação. A ideia é que ele não seja inferiores a 10% de aperfeiçoamento, 25% de especialização, 50% de mestrado, 5% de doutorado. E aí, o que eu considero uma conquista fundamental é estruturar a carreira com variação das remunerações dos níveis homogêneo, não inferior a 5% para exercício de 18 meses e 7% para exercício de 24 meses, que não existe na nossa carreira hoje. Certo? E voltar, resgatar, que já foi histórico, sobretudo no magistério superior, a valorização da dedicação exclusiva. 210% sobre o piso gerador. Hoje, a dedicação exclusiva é 2 vezes o vencimento básico de 20 horas. O vencimento básico de quem tem dedicação exclusiva é o dobro do vencimento básico de quem tem dedicação de 20 horas. A proposta do antes é que volte a ser 3,1 vezes o vencimento básico de 20 horas. E aqui nós vamos ter um ganho importante com a valorização. Isso aí está 99. Oi? Isso aí é a vaga de 99. Anterior. Isso. Tudo vai chegar. A primeira circulação da barreira vai ser 99. Esses adicionais por titulação, os percentuais seriam na RT ou Na RT, outro adicional? Na RT sobre o vencimento básico. Para ter um critério. Para ter um critério. Então você progride na carreira com o vencimento básico, os acréscimos de 5% ou 7%, dependendo do interstício, até chegar no topo da carreira, titular, se o vencimento básico vai sofrer acréscimos por steps bem definidos. E claro, você tem mestrado, mas você vai ter a retribuição de RT sobre o salário que você está ganhando naquele nível. Então a valorização por titulação deixa de ser aquela barreira da classe de D3 adequado, passa a ser apenas no RT. Mas aí o D3 adequado vai perder. Vai. Pensando em quem está, não. Quem já está, os serviços são adquiridos. Na nova carreira não vai ter mais aquele salto de D3 adequado, mas você começa com o vencimento básico, valoriza fortemente a dedicação exclusiva. Aí é uma opinião pessoal,
eu acho que isso é uma carreira muito mais vantajosa do que a gente tem hoje, em termos de estrutura. Outras conquistas da greve de 2024 foram implementadas. Então, a primeira, na verdade, a gente começou um pouquinho o Pitch e a Flávia. Isso para a Rede Federal de Educação Tecnológica é muito importante. Né? Aqui vocês não batem ponto eletrônico. Lá no Cefet nós estávamos tendo risco de ter que bater ponto eletrônico. Uma clara quebra de isonomia com magistério superior. E aí, com a greve, nós conseguimos, então, nós estamos esperando, quer dizer, já tem um texto de alteração do decreto, esse decreto 1590, ele isenta o professor do magistério superior de ter controle de frequência. Não isenta o EBTT. O texto vai modificar o decreto para que ele isente igualmente o magistério superior e o EBTT. Isso para a Rede Federal é muito importante, assim como a substituição da portaria 93. Como eu disse para vocês, 14 horas aqui, esse horas aqui já é hora de 60 minutos. Isso dá 17 aulas por semana. Bom, eu não consigo, o professor dar 17 aulas por semana preparando aula, orientando alunos, corrigindo prova, fazer pesquisa e extensão. Gestão. E aí é o seguinte, Gestão para a gente gestão. isso que está por trás da concepção dessa portaria 93 é aquela que o professor da PPT é aulista. A revogação dessa portaria ela tem o valor de reconhecer essa isonomia de tratamento da EBTT como magistério superior. E aí, olha, já tem o entendimento pacificado, né? A comissão está responsável por essa minuta. Nós vamos ter isonomia com o magistério superior, quer dizer, o mínimo de aulas semanais é 8 horas. Claro que vai depender do plano de trabalho do professor, mas já você sai de 14 horas para 8 horas, é um ganho muito importante. E aí, o grupo que está lidando com essa portaria entende que esses efeitos não necessariamente vão afetar a rotina dos docentes do EBTT. Mas aí, reafirmando que o PIT chamou a atenção, não afeta, mas é uma garantia para todos nós. Né? Porque quem está na universidade EBTT não está sofrendo esse tipo de restrição, mas pode vir a sofrer. E o ganho da greve nos coloca todos na mesma condição, da Rede Federal de Educação Tecnológica e os professores do EBTT das universidades. Só fazer uma adenda em relação a isso, porque não existe outro documento que nos ampara. A gente tem diversas vezes com colegas do CT, inclusive, foi colocado em discussões nossas lá internas, falar, isso aí não nos afeta. Preocupa com isso não, porque a gente já não, nós estamos dentro é como se a universidade fosse um escudo para nós. Entretanto, é importante a gente pensar que não existe outro documento que nos ampare, a não ser isso aí. A gente está respaldado por essa portaria. E aí, só trazendo um exemplo, eu tive final de 2023, no antes, em Brasília, numa discussão de ET sobre carreira. Né? Então, essa questão da unificação das carreiras, do magistério superior com a carreira EBTT, isso é uma discussão que já não vem de hoje. E a realidade, esse encontro específico que eu tive lá, foi um encontro dos EBTTs. Então, a gente eram mais de 60 instituições reunidas em Brasília. E essa realidade que a gente vive na UFMG, ela é uma minoria no Brasil. Então, a gente tem colegas, por exemplo, dentro da universidade, da UFES, por exemplo, do Espírito Santo, colegas que estão dando 25 horas semanais de aula. São professores totalmente aulistas que batem ponto. E é uma minoria dentro da universidade de 3 mil e poucos professores, eu acho que são 35 só EBTTs, que nem são reconhecidos na universidade. Então, essa coisa de universidade, para estar dentro da universidade, você está respaldado, é uma ilusão. A gente tem essa realidade dentro da FMG, mas a gente tem que estar atento à documentação que nos respalda, que é isso aí. Então, a direção valoriza a produção acadêmica, a realização de eventos, essa coisa toda que o professor não consegue, exatamente. Essa que é a questão. Porque se pelo menos tivesse essa diferenciação, valorizando o processo de ensino, coisas que a gente faz no EBTT, muito bem, beleza, mas isso mudou bem pouquinho, né? Por isso que essa situação do Colégio de Educação de
E o Espírito Santo é cheio. E são vários, CPIs, mas tem na Ceará, Toda vida eu espero também. Ceará, Amazonas, tem uma turta, e aí, enfim, essa é uma luta que é nossa, sim. A gente tem que estar. A lei tem que instalar todo mundo. Por isso eu entendo que a revogação da carteira de motorista é uma conquista muito importante da greve. Então eu queria fechar com essa frase para dizer para você o seguinte: quando eu preparei essa apresentação, tentando trazer alguns aspectos da carreira, o que fica claro para mim é isso: os ganhos que nós tivemos foram fruto de lutas coletivas, né? Os docentes fortalecendo o sindicato, atuando juntos. Então é fundamental, né? Quando eu pede para fazer a resposta à pesquisa, o aluno conhecer melhor a realidade dos professores, as demandas, aproximar a diretoria da base, isso tudo é para que a gente possa fazer lutas coletivas fortes, que nos possibilitem ganhos e para além dos ganhos, por exemplo, não está com uma carreira bem estruturada. Então, vai dizer assim, quando a gente olha a evolução da carreira, os ganhos vieram sempre de movimentos fortalecidos, movimentos coletivos. Então, para quem não é filiado, se filiar, fortalecer a luta, porque juntos nós somos mais fortes.